Você está no programa Alma Querida e nós estamos aqui falando com a Silvia, que nos manda um e-mail dizendo que sofre desde os 18 anos de Bartholinite, que é um problema vaginal, e que nenhum médico opera, ninguém resolve o problema dela. Também ela tem nariz obstruído e sofre de sinusite, rinite desde muito nova. E está tomando remédio, paroxetina, devido à crise de ansiedade e depressão. Muito mais ansiedade. Então, qual é o quadro que esta amiga, essa alma querida nos apresenta? Em primeiro lugar, ansiedade é uma preocupação com o futuro. E depressão é uma ligação com o passado. Ela não consegue viver no aqui e agora. E além disto, ela ainda sofre desse problema respiratório. Rinite, sinusite, etc. e tal. E mais a Bartholinite. Então, a Silvia, antes de reencarnar, ela se propôs um projeto de vida no qual ela queria se proteger de algumas coisas. Em primeiro lugar, provavelmente a Silvia não consegue ser fumante, graças a Deus. Ela já se protege disto. Porque se ela vai fumar, o médico vai dizer para ela, você está ficando maluca, né? Por quê? Porque se ela tem o problema de rinite, de sinusite, sinusite já indica que de alguma forma ela precisaria estar frequentando um centro espírita e fazendo um estudo aprofundado do que é mediunidade. Né? Eu me lembro de quando eu tinha por volta de 27, 28 anos, como é que eu andava pelas ruas de São Paulo segurando nas paredes dos prédios, tanto que era a minha labirintite. E não era labirintite coisíssima nenhuma, era só mediunidade. Que uma vez desenvolvida, uma vez cuidada e uma vez aplicada, acima de tudo, se você coloca isso como um instrumento a serviço do próximo e a serviço da espiritualidade, eu nunca mais tive labirintite, nunca mais precisei andar escorando em nada. A outra coisa é a questão do nariz ficar escorrendo, da rinite. Ela tem que ficar... E ela dorme de boca aberta, ou seja, tem uma capacidade respiratória já defeituosa. O que ela fica desejando agora? Que ela pudesse dormir tranquilamente, serenamente, de boca fechada, que ela não precisasse ficar com esse problema de nariz. É claro que ela tem que ficar com a boca aberta, porque se ela fechar a boca, como é que ela vai respirar se ela não sabe respirar pelo nariz? Não aprendeu. Então, o que é que se aconselha para a Silvia? Que se procure um instituto de yoga e comece a fazer um treinamento de yoga já pedindo para o professor, olha, eu quero foco nos pranayamas. Ou seja, no controle do alento, em como é que tem que respirar. Porque se ela respira pela boca e tem esse problema de nariz, o que ela nos faz deduzir? Isto facilmente apareceria no que a gente chama de terapia de vida passada, que muitas vezes não precisa nem fazer. Já vem e já começa a falar e já começa como que aparecer os quadros desta situação do passado. No caso dela, como se ela estivesse no passado, gostosamente recostada, ela tinha o nariz perfeito, a respiração perfeita, mas usava para quê? Usava a capacidade de inspirar para puxar ar pela boca, mas através do filtro do cigarro. Provavelmente a Silvia é uma fumante reencarnada, então ela é uma ex-fumante. Se tentar fumar nessa encarnação, então vai depressa para o hospital, e aí para, porque... Como diz o Evangelho, o salário do pecado é a morte do pecado. Ah, mas o senhor diz isso, mas também está escrito lá que o pecador morre com o pecado. Claro que o pecador morre com o pecado. Porque se você matar o tabagismo, o tabagista morre, mas fica uma pessoa que não fuma. Senão, o que vai acontecer? O tabagismo tem que morrer. No caso da Silvia, o tabagismo está morrendo. Ela tem que parar, quer dizer, tem que parar de fumar e já parou no passado. Tem uma consequência que fica no perispírito, à medida que você vai fumando, vai criando uma consequência perispiritual. Então, é como se você estivesse enegrecendo o seu perispírito, você estivesse fazendo manchas nas áreas respiratórias. E quando você reencarna, você não tem a energia adequada no seu perispírito. O perispírito é bom explicar, se você não sabe. É o molde do seu corpo desta encarnação. Então não adianta nada você querer ser bonitinho fazendo coisa errada. Então você respirou de maneira errada
E agora você está tendo uma oportunidade de enfrentar o desafio de mentalizar uma respiração perfeita e um pulmão perfeito. Por outro lado, a Silvia ainda programou para esta encarnação uma bartolinite, que é uma inflamação vaginal. O que significa que a vida sexual dela não é lá essas coisas por causa desta situação que ela vive. Só que isto aí pode estar inibindo que ela faça uso da sua sexualidade de forma a causar desvios, como deve ter acontecido no passado, para ela ter programado esse tipo de doença, que agora é uma correção. Então ela fica parada, agora ela tem controle. Porque o objetivo da vida é você desenvolver o comportamento adequado, ou seja, vontade, para você desenvolver comportamento adequado. A vontade é a capacidade de fazer o que é certo, desejo é o impulso para fazer o que é gostoso, e inteligência é você fazer o que é certo de maneira gostosa. Tá? Para você fazer o que é certo de maneira gostosa, você não pode fazer o que é errado. E tem que ficar amarradinho na vontade de Deus para você nessa vida. Quando nós nos afastamos da vontade de Deus, nós criamos problemas. Então, se você cria problemas com o seu comportamento, aquilo que você faz vai criar para você a restrição necessária para que você fique na sua mente com a outra imagem. De repente, o que pode acontecer? Se você tem uma sexualidade, você acha que os seus órgãos genitais te foram dados para você abusar, você só viver para isto, né, para vibrações mais pesadas, mais inferiores, sem levar em consideração, inclusive, os direitos das pessoas e o sentimento dos outros, você está como que fazendo um molde de um órgão seu. É claro que na outra encarnação, esse molde ele vem com uma restrição. Por quê? Porque você enterrou o talento. Na palavra dos talentos está escrito assim para o enterrador. Tira dele o talento. Então você perde. Você tinha uma sexualidade, uma genitália perfeita. Você perde. Tira dele o talento. E deu àquele que tem 10. A ele, atai-o de pés e mãos. Vai criar uma restrição. E lançai-o às trevas exteriores. Ou seja, você tem trevas dentro de você, precisa transformar em luz. Então precisa vir para fora esse sofrimento. Trevas exteriores não são o inferno, viu? É bom você ficar sabendo disso. Graças a Deus, não há inferno. Agora, você diz, como não há inferno? Eu estou vivendo no inferno, mas isso é transitório. Você está destinado a ser arcanjo. Você é Espírito Santo. Viu, alma querida? Então, nós programamos restrições. Essas restrições, quando acontecem, elas nos redirecionam o pensamento. No caso da Silvia, ela está aqui fazendo o quê? Uma vida inteira que ela vai passar, ela disse que nenhum médico cura, nenhum médico trata. Então, o que ela fica fazendo? Meu Deus, por que eu não tenho o corpo perfeito? Por que eu não sou perfeita? Por que eu não sou perfeito? E fica pensando na perfeição. Então, ela está construindo devagarinho, dia a dia, tostãozinho a tostãozinho de vibração, ela está construindo uma genitália perfeita para o futuro. Da mesma maneira, ela diz, por que o meu nariz não funciona direito? Então, ela tomou consciência do nariz, no passado era inconsciente. Tomou consciência de que tem nariz e de que ele tem uma função. Então, ela fica mentalizando um nariz perfeito agora. Por que a minha boca fica aberta a noite inteira? Claro que tem que ficar aberta, porque se você fechar a boca, morre. Por onde vai entrar o ar se o nariz está entupido? Não utilizou o nariz, meu nariz está entupido, o que eu faço, doutor? Eu falo assim, você não usa, entope, né? Não usa, entope mesmo. Tem que usar o nariz. Por isso que eu falei, tem que ir a um curso de yoga e pedir para o professor dar uma centrada nos ensinamentos que forem passar a você, nos pranayamas. Pranayama significa controle do alento. Então, à medida que você aprende a respirar direito, tem que usar o nariz. Tem uma série de práticas que você vai fazer. As crias, que é a limpeza, a purificação, que você vai limpar essas narinas e vai respirar de maneira adequada. Você respirando de maneira adequada, você energetiza o seu cérebro.
e o chakra frontal. Respirando pela boca, você ataca a sua tireoide e as glândulas inferiores da tireoide. E aí você fica com ansiedade, você fica com depressão, você fica triste. Aí também, depois de você fazer tudo isso a nível material, a nível físico, você vai precisar procurar um centro espírita para cuidar da sua mediunidade. Por quê? Porque se você sofre de sinusite, rinite, você só não pôs aqui a labirintite, né? Também tem a ver com mediunidade. Eu sofri de sinusite demais, muito intensamente. Até que um dia descobri que aquilo não tinha nada, porque se um passe resolvia a sinusite, o que era isso? E depois eu comecei a perceber, a sinusite se transformou numa espécie de sinal de alerta. Ah, vai fechar as narinas, vai obstruir os seios nasais. Foi uma bênção para mim, porque eu aprendi a respirar direito. Então, hoje, aos 73 anos, eu respiro de maneira adequada. Vocês veem, eu dirijo muito bem, leio muito bem nessa distância. Tem gente que precisa aqui para ler nessa distância para fazer assim, ó, e precisa pôr óculos. Então, por quê? Por causa da respiração adequada. A respiração é quase que a coisa mais importante de nossas vidas. Você pode ficar sem comer, sem beber, mas sem respirar você não pode. Você pode ficar sem dormir, mas você não pode ficar sem respirar. Então é importante. Por quê? Quando se diz no Evangelho que Deus criou o homem, a segunda criação, que ele criou Adão, né? E Deus criou o homem, do pó da terra o criou e insuflou nas suas narinas o sopro de vidas. Vidas o quê? Vida do princípio inteligente, que é o espírito criado no primeiro capítulo do Gênesis. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança os criou. Sempre que eu pergunto para os meus irmãos evangélicos, quando eles falam do homem, eu falo qual ele? Da primeira ou da segunda criação? Aí levam um susto, né? Claro, onde é que está escrita a criação? No segundo capítulo do Gênesis. Não, a criação não é o segundo capítulo, é o primeiro. É quando Deus cria o homem a sua imagem e semelhança, é espírito. No segundo capítulo do Gênesis, a criação é do corpo, é da matéria. Diz lá assim, e Deus insuflou nas narinas do homem o sopro de vidas, no plural. Ou seja, o espírito da primeira criação, do capítulo 1 do Gênesis, no segundo capítulo ele entra num corpo de matéria, que é terra. O homem foi criado do pó da terra. E diz lá, e Deus insufla nas suas narinas o sopro de vidas, e o homem se torna alma vivente. É fantástico, porque o Kardec também vai falar o que é alma. A alma é o espírito encarnado. Então o homem se torna alma vivente, que antes nós estávamos no plano espiritual, era lá a nossa evolução, nos planos mais imediatos ao plano espiritual, entre a terra e o céu. E depois o homem se torna matéria e começa a evoluir aqui. E diz lá, Deus insufla nas suas narinas o sopro de vidas. Eu sempre brinco dizendo, Deus não fez respiração boca a boca. Foi no nariz que ele soprou, então é pelo nariz que você tem que respirar. Tá? Algumas línguas chamam o ar até de espírito, spirit. Tá? Então você tem que inspirar pelo nariz, tem que aprender a usar o nariz. Agora fica muito fácil cometer essa bobagem, né, que traz tantas consequências negativas. Por quê? Porque é fácil inspirar pela boca, né? Principalmente para as pessoas ansiosas. E as pessoas ansiosas, veja só, quantas desgraças elas acarretam para si mesmas. Primeiro, falam depressa. E se falam depressa, bababá, 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 puxa o ar pela boca. Aí, só de fazer isso a gente já fica rouco. Já dispara uma coisa negativa. Por quê? Porque afeta a garganta. Então, inspira pela boca enquanto fala. Além disso, essa pessoa ansiosa come engolindo o ar, porque fica comendo numa velocidade tal que não mastiga, não dá tempo de mastigar. E aí engole ar. Se não mastiga, vai acabar engordando e vai acabar obstruindo artérias, porque põe muito alimento não mastigado devidamente e dificulta a digestão. Então vai haver um excesso de depósitos de material que devia ser excretado, mas que não dá tempo, porque a pessoa daqui a pouco vai estar comendo outra vez. Então, os mecanismos internos, os processos internos, que seria do duplo etérico para fazer essa digestão,
vão trabalhar no sentido de depositar os excretas no próprio organismo, nas paredes das artérias, nas células, criando adiposidade, ateromas, e vai criando problema, doenças. Então, é importante aprender a respirar pelo nariz. Acontece que a Sílvia, em função da ansiedade, já está tomando paroxetina, devido à ansiedade e depressão, muito mais ansiedade. Ansiedade esta que me prejudica profissionalmente e até na vida pessoal. Nos relacionamentos a dois, nunca consegui construir uma relação duradoura e em paz. Acontece que, veja, ela também está com muitos desafios. O desafio de construir uma relação duradoura e em paz. Porque muito provavelmente no passado, né, é como se fosse a imagem de uma fumante que abusava da sexualidade e que trouxe uma série de desafios para esta vida. Nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.